vocês realizaram, o movimento Mohan, um primeiro encontrão lá em Itu, né, onde reuniu realmente um grande número de pessoas que estão acompanhando essa história, que são os filhos, né, das pessoas que foram isoladas por esse movimento, por esse isolamento compulsório, né? E qual foi o resultado que vocês avaliaram, que vocês tiveram depois desse primeiro encontrão? Foi bom o resultado? Olha, foi, porque a ideia do encontrão que surgiu no Mohan de Barueri foi especificamente para a gente poder reunir realmente esses filhos, tá? Para que eles se acalmassem, porque eles estavam assim, muito ansiosos com relação ao que estaria acontecendo. E nesse momento de indenização, aparece muita gente falando muita coisa. Então, depois desse encontro, apareceram muitas pessoas que foram atrás de vocês para falar sobre isso. Depois desse encontro, teve uma repercussão muito boa, eram realmente 500 filhos, levantou a autoestima dessas pessoas, eles ficaram muito felizes, principalmente com a presença da deputada lá, porque aqui em São Paulo nós não tínhamos uma representatividade, nenhuma política, nenhuma representatividade política, e agora a gente sente na deputada essa proximidade, quer dizer, é um alento para nós, para a gente poder dividir a questão dos filhos com vocês. Bom, isso é o mínimo, né, que se pode fazer para os filhos que sofreram tanto. Com certeza a dor maior, que é o sentimento, a parte psicológica, não tem como você retratar isso. Não tem. Mas, de alguma maneira, o governo federal pode ajudar na questão de uma indenização. E eu queria saber, nesse momento, né, como é que está a questão da hanseníase no Brasil? A hanseníase no Brasil ela tem uma prevalência alta, são 40 mil casos ano, e o maior problema que a gente tem é de diagnóstico. Por quê? É difícil o diagnóstico? Porque o diagnóstico ele é muito difícil e eu acho que assim, a gente precisaria estar se voltando ao atendimento primário, que são nas unidades básicas de saúde, para que se modificasse um pouco o protocolo de atendimento médico, ou seja, o paciente ele passa pelo clínico e o clínico deveria estar mais atento para poder passar direto para o dermatologista, que é a pessoa que tem formação para diagnosticar. Tem algum sintoma que a pessoa tem para poder... manchas na pele, dormência em algumas partes do corpo. E as manchas, como são as manchas? São manchas branquinhas, elas se confundem com aquele pinge, com algum tipo de irritação, só que não coça, né? Então, essas manchas, assim, normalmente nas nádegas, nas costas, em lugares que são difíceis da gente olhar, que a gente precisa realmente de alguém para nos ajudar. E dormência nas mãos, nos pés. E o tratamento, como é que é? O tratamento é muito rápido. A partir do momento que a pessoa procura o atendimento, ela começa a tomar a medicação e em 48 horas ela já não mais transmite. E como é que a saúde pública está tratando essa questão? Eu acho que de uma forma talvez um pouco mais atenta, porém ainda longe do ideal. Porque, por exemplo, no município onde nós atuamos, nós enviamos um ofício para o secretário da Saúde no dia 6 de novembro e até então não obtivemos nenhuma resposta. Então eu acredito que ou a hanseníase não existe em Barueri, ou se ela existe, ninguém quer dizer que ela existe. O que é necessário criar dentro da rede pública de saúde? O que precisa ser feito? Eu acho que, como o diagnóstico ele é muito demorado e ele é tardio, na maioria dos casos, o que causa a maioria das lesões, eu acho que o que poderia ser pensado era no protocolo do atendimento das unidades básicas de saúde. Ou seja, você começar o atendimento com o clínico e este clínico, na dúvida de uma tendinite, de um adormecer das mãos, das pernas, já encaminhasse para o dermatologista, que é o médico necessário para o diagnóstico da hanseníase. E tem, assim, alguma idade específica que acontece a doença ou pode ser de pequeno? Não. Qualquer idade. Talvez um trabalho feito também nas escolas seria importante. O importante seria uma campanha maciça de orientação e de conscientização, mas não por 1 mês, 2 meses. Isso precisaria, sim, de ser uma campanha diária, por 1 ano, 2 anos, para que as pessoas, inclusive, se acostumassem a falar de hanseníase sem ter medo do preconceito. Até que as pessoas possam realmente entender de fato o que é
Como você perceber que está com essa doença, como diagnosticar, pelo menos você mesmo perceber que está acontecendo alguma coisa errada ali e buscar ajuda realmente com o médico dessa especialidade. Exatamente. Né? Agora, vamos supor, Tereza, com certeza milhares de pessoas estão nos assistindo nesse momento, e se de repente as pessoas se encontram, falam, eu estou aí, né? Eu sou essa pessoa que fui separada, né? Dos meus familiares, eu sou uma filha que foi retirada de junto dos meus pais, ou melhor, os pais foram retirados deles, né? Como fazer para que as pessoas possam chegar até você? O que você recomenda? Qual é o passo que ela tem que fazer? Olha, o melhor a ser feito é mandar um e-mail para a gente, que é o mohanbarueriasp@gmail.com, explicar a situação, porque a gente tem inclusive um pessoal voluntário que localiza parentes. Então, a pessoa explica a situação de qualquer lugar do Brasil, a gente tem casos fora do Brasil também. Então, a gente encaminha e começa a acolher essa pessoa lá no núcleo de Barueri. Com certeza vocês têm muito trabalho, né, Tereza? Vocês precisam de ajuda. Se alguém puder ser voluntária, também poder ajudar dentro desse movimento, até para poder ir em busca de pessoas que têm, que foram realmente, passaram por esse sofrimento tão grande, né? Esse isolamento da sua família, devido a essa doença, elas também poderão te ajudar. Né? Lógico, a gente precisa de toda ajuda. Agora mesmo, antes da gente começar o programa, a gente estava conversando com o prefeito, não é verdade? De Álvaro de Carvalho, um amigo meu, o Ademar, mandou um abraço para ele. E ele, falando com ele sobre o programa que nós íamos fazer agora, ele falou, na minha cidade, é uma cidade pequena, mas na minha cidade tem pessoas que são filhos de pessoas que tiveram essa doença e que realmente foram afastados. Então, até lá, de repente, com certeza, ele vai levar essa história, essa proposta desse movimento que estão fazendo junto ao governo nacional, né? Então, o governo federal. Então, nesse momento, eu gostaria até de deixar que você fale alguma coisa, vou deixar em aberto agora, muita coisa a gente tem para conversar, muita coisa para falar, com certeza, mas esse é o primeiro passo, né, Tereza? A gente quer ajudar, a nossa proposta realmente é poder ajudar nessas questões, mas alguma coisa que você queira falar nesse momento e que não foi falado, que você gostaria de deixar registrado. Então fica aqui essa oportunidade de você falar alguma coisa. Antes eu queria agradecer, porque realmente o seu apoio daqui para frente é fundamental, porque nós estávamos caminhando aqui em São Paulo sozinhos, porque São Paulo ficou um pouco afastado das questões da hanseníase enquanto Mohan, não sei explicar porquê, mas a partir do momento que o ano passado nós abraçamos a questão dos filhos, nós, os voluntários, a minha diretoria do Mohan de Barueri, o que significa que eu não trabalho sozinha, jamais conseguiria trabalhar sozinha, eu, Lindaura, Kézia, Antônio Carlos, são 4 pessoas que eu chamo de Quarteto Fantástico, porque a gente trabalha de manhã à noite pelo Mohan. Eles são pessoas que têm os seus próprios negócios, são empresários em São Paulo, em Guarulhos, lá mesmo na cidade de Barueri, eu trabalho numa outra ONG, mas eles se dedicam e, assim, o que é mais bonito é que, na verdade, eles não têm envolvimento nenhum com a hanseníase. Eles vieram para a causa pela minha causa. Então, daqui para frente, a gente ter o seu apoio é muito importante, porque muitas vezes a gente fica engessado, a gente não consegue dar um passo à frente, porque somos todos voluntários, a gente não tem verba. Tudo que é montado lá no Mohan de Barueri é montado com os nossos recursos. Que nem eu digo, se a gente precisar fazer uma reunião lá, fica difícil, porque nós temos 4 cadeiras. Então, outro dia um filho perguntou no telefone que ajuda que a gente precisava. Eu falei, olha, não é dinheiro, porque se você me der R$1 milhão agora, não vai me resolver. O que eu preciso é de cadeira, eu preciso de coisas para montar, para a gente poder acolher os irmãos. Então, se alguém então quiser te ajudar nessa questão, é só entrar no seu e-mail, mandar um e-mail falando eu quero ajudar com cadeiras, com móveis, para que possa ter essa continuidade dessas reuniões, ela poder ajudar mesmo nesse qualquer sentido. Alguma coisa que a gente não aproveite lá, a gente vende, faz disso dinheiro para a gente poder fazer as viagens. Exatamente, vocês fazem viagens, você também tem alimentação. É tudo com recurso da gente, né? E vocês não têm como custear isso daí. Fica muito difícil. Agora, por exemplo, o prefeito mesmo
o senhor Adhemar nos convidou para ir para lá, para fazer esse trabalho. E lógico que eu quero ir, mas como é que a gente vai? Então, existem muitos lugares que a gente precisa atingir, mas que a gente fica engessada porque a gente não tem apoio. Exatamente. Então, pode ter certeza, o povo brasileiro é um povo bom, Tereza. Com certeza é. Muitas vezes eles querem ajudar e não sabem como. Então, está aqui uma boa oportunidade, uma grande maneira realmente de poder ajudar dessa forma, custeando muitas vezes a viagem, ou sendo voluntário também, ou buscando ajuda. Nós sabemos que o seu trabalho é um trabalho sério, né, um trabalho de responsabilidade, então a gente apoia por isso. Então, não é só eu que estou apoiando, não. Com certeza, as pessoas que estão nos assistindo agora também estão apoiando esse movimento, porque é um movimento sério e tem realmente uma identidade, né? Então, desejo sorte a vocês, para que vocês possam realmente recuperar, buscar realmente as famílias que estão perdidas no Brasil, né? Se são 50 mil, você falou que são 50 mil filhos, aproximadamente 50 mil filhos. A gente Quantos vocês conseguiram até agora resgatar? Até agora a gente tem 10 mil. Então, mas 40, muitos não vão aparecer com toda certeza porque morreram, outros não vão aparecer porque foram adotados e levados ilegalmente para fora do país. Outros morreram. E outros não vão aparecer porque tem medo da discriminação. Pelo menos mais uns 10 mil, acho que vocês devem encontrar. Acredito que sim. Aí, se você souber de alguma coisa, se vocês souberem de pessoas que tiveram essa situação de ver os seus pais, seus familiares sendo retirados, indo para os isolamentos compulsórios, né? Que vocês entrem em contato, então, com o Movimento Mohan e fale, olha, eu sou um filho que sofreu essa tristeza, essa situação, e eu quero nos unir, né? Eu quero unir a vocês para que a gente possa dar prosseguimento nessa questão e, de alguma maneira, com essa indenização. Então, eu acho que Deus assim colocou. Eu não sabia da minha história, então eu acho que agora eu tenho assim um dever de um resgate de vida, mas não da minha vida. Outra coisa, Tereza, conforme a gente está falando aqui, a gente vai lembrando de mais coisas, né? Você é uma filha que foi adotada, né? Isso. E você tem irmãos na ocasião que foram adotados por outras pessoas? O que aconteceu? Eu tenho mais 2 irmãs que eu encontrei. Assim que eu comecei o meu trabalho com os filhos, foi encontrada uma irmã minha por conta deste formulário que eu fiz. Até isso proporcionou, né? Esse movimento proporcionou um mês depois, eu estava procurando esse resgate da família, né? Porque eu tinha os formulários delas e me preocupava muito a situação que eu via nos formulários, que elas tinham ido para várias casas e tal. Um mês depois que a gente fez esse formulário no Mohan e eu fiz a minha primeira oficina no Santo Ângelo, ela preencheu esse formulário e cruzaram as informações quando chegou no Mohan Nacional e a gente acabou descobrindo mais 2 irmãs. Então tá ótimo. Então está aí, né? Até uma próxima oportunidade, Tereza. Obrigada. Né? E que a gente possa acompanhar esse movimento tão importante e tão necessário. Obrigada. Obrigada.